ActCast. Olá a todos que estão nos ouvindo, bem-vindo ao nosso segundo ActCast. Olá, o especial também aos nossos queridos convidados Wagner, César e Claudinei. Como todos já ouviram no nosso primeiro podcast, a gente está aqui conversando com esses grandes profissionais a respeito de gestão de riscos e gestão de barragens, dois temas muito importantes hoje em dia na mineração. Nesse segundo episódio, a gente vai um pouquinho além. Enquanto no primeiro episódio eles compartilharam um pouco de suas experiências profissionais e contaram como chegaram aqui, hoje a conversa é sobre desafios atuais. E Claudinei irá compartilhar um pouco de sua visão de como a regulação do setor vem evoluindo nos últimos anos e quais as contribuições da nova resolução número 95 da ANM vem na mitigação de riscos ligados à barragem de mineração. Em seguida, César e Wagner irão falar um pouco sobre como os esforços que eles têm visto no setor para atendimento dessa norma e de outras mais. Claudinei, compartilhe um pouco do seu histórico, o que você acredita da legislação das barragens, conta um pouco para nós como que foi a construção dessa resolução da ANM 95 e por que, principalmente, o tema de gestão de riscos foi explicitamente incluído nesta norma. Boa noite, Frank. Boa noite para quem é de bom dia aí. Boa tarde para quem é de boa tarde. Bem, Frank, é interessante essa pergunta sua. Eu me dou aqui de resgatar um pouco da história, porque assim, quando de 20 anos atrás, a gente pegar aí a legislação de 20 anos atrás até aqui, houve uma evolução gigante. Pouca gente sabe, mas a primeira aí normativa, né, que diz sobre barragem e rejeito foi a portaria da NPM 231 de 2001, né, que fala sobre as normas reguladoras da mineração, NRM 19. Então, lá em 2001 foi a primeira que veio dar uma pincelada com relação à barragem, que tinha que ter um projeto, algo desse tipo. Então, no Brasil foi a primeira aí, pelo menos que eu tenho conhecimento, né? Depois os ouvintes aí podem até confirmar, mas eu acredito que com certeza foi a primeira em 2001. E aí em 2002 nós tivemos um acidente da Rio Verde, aqui em Macacos, né? Que houve até vítimas fatais. E daí a FEAM, né, foi a precursora aí com relação com as suas deliberações normativas, a 62 de 2002 e logo depois a 87 de 2005, que é mais ou menos um rascunho do que a gente tem hoje, que foi que começou a questão da classificação, cadastramento, auditor externo, declaração de estabilidade, começou aqui no estado de Minas Gerais, né, com a FEAM, com essas deliberações. E logo depois, em 2007, a gente teve o acidente de Miraí, né, que não houve fatalidades, mas um impacto ambiental gigante. E logo depois, em 2010, a gente teve a publicação da Lei 12.334, que veio trazer aí a Política Nacional de Segurança de Barragem, que é a nossa Bíblia hoje, né, que foi aonde colocou o Brasil aí com uma regulação específica de segurança de barragem. Em 2012, né, o CNRH, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ele trouxe aí as suas resoluções 143 e 144, que traz a questão da classificação e traz a diretrizes para a implantação da Política Nacional de Segurança de Barragem. E nesse mesmo ano, o antigo DNPM, atual Agência Nacional de Mineração, traz aí para a gente, foi a primeira entidade fiscalizadora a regulamentar a lei, né, dentro das suas competências, que foi a portaria 416, que trouxe a questão da classificação, trouxe a questão da DCE, né, trouxe a questão das inspeções regulares, enfim. E logo depois, em 2013, veio a 520, que traz a questão do PAI-BM, do Plano de Ação de Emergência barra Mineração. Interessante que na 520 ela já traz as questões de nível de emergência, né? Então, nós temos nível de emergência para barragem 1, 2 e 3, que a gente já começa a entrar em gestão de risco, né? Lá em 2013, a gente já tem essa questão dos níveis de emergência, né? Em 2014, tivemos aí o desastre da Herculano, 2015, o desastre da Samarco, e 2017, também antigo DNPM, atual ANM, tem a portaria 70.389, né, que fez a consolidação das outras portarias, tudo em uma só. E nessa portaria que eu vejo aí a questão de gestão de risco, um grande ganho que nós tivemos, que até hoje, na minha opinião, é um dos grandes avanços, principalmente o regulador, que é a ANM, que é o SIG-BM. Foi criado o SIG-BM em 2017 com a portaria 70.389. O SIG-BM nos traz praticamente em tempo real as situações da barragem. Então, isso é um ganho muito grande
o órgão fiscalizador e para o próprio fiscalizado também, né. 2019 tivemos aí a desastre de Brumadinho, e nesse ano aí teve já era ANM, teve a resolução 13, né, que proíbe a questão das barragens a montante, faz toda uma regulamentação especial para barragens a montante. Teve a resolução 32 também, que trata de mapa de inundação, né. Nesse ano também eu destaco que teve a lei estadual de Minas Gerais, Mar de Lama Nunca Mais, a 23.291, que traz também uma série de regulamentações, uma lei inclusive mais rígida que a própria lei federal. 2020 tivemos a lei 14.066, que vem mudar a 12.334, né, ela também traz novidades aí, inclusive questão fala, inclusive cita gestão de risco, né, tem a questão de mapa de PAI-BM para todas as barragens de mineração, enfim, teve algumas mudanças importantes, né. Temos também a questão em 2020, a resolução 51, né, que traz aí a obrigatoriedade da apresentação da declaração de conformidade operacional do PAI-BM, né, juntamente com o relatório, né. Em 2022 nós tivemos a resolução 95, que consolidou todas essas outras resoluções numa única, diploma legal, e que traz aí a novidade da questão da gestão de risco, né, no seu artigo 49. Assim, foi pensado isso, a gente veio já maturando essa questão, a gente acredita que a gestão de risco, ela é fundamental para tomar decisão, né. O intuito da ANM é colocar isso na cultura das empresas, principalmente nas empresas médias e pequenos portes. As grandes já, de alguma forma, já têm um convívio com a questão de gestão de risco, não especificamente, né, com geotecnia, mas já tinha em outras áreas, então é uma questão de adaptação. Mas a nossa preocupação maior realmente são as médias e pequenas empresas, que a ideia é colocar isso na cultura da empresa, né, no dia a dia da empresa, né. Para se tomar uma decisão, você fez uma análise de risco? Quais são os riscos que essa ação pode, né, tem? Quais os riscos que essa ação tem? Né, o que a gente faz para mitigar? Então essa é a ideia. Então eu acredito que nesses 20 anos houve uma evolução gigante na legislação, né, ela é dinâmica, vai melhorar ainda, assim, ela não é, né, estática, muda todo dia, principalmente cada dia, né, o César, o próprio Wagner, acontece fato, pô, a legislação ou ela não cobriu essa parte aqui, ou está indeciso. Aí: "Ô NM, e aí, como é que a gente faz aqui?". Pessoal, vamos mudar. Então ela é muito dinâmica e eles conhecem, a gente é muito aberto a isso, né, tanto que para fazer a 95 houve 2 consultas públicas e 3 reuniões públicas. Então, assim, a ANM não fez ela sozinha, isso é bom citar. Houve participação de todo o setor, da sociedade, foi uma construção conjunta, entendeu? Que é um dos princípios aí da gestão de risco, né, que é a comunicação, né. Então eu acho que a gente vem fazendo a nossa parte, aprendendo todo dia. A evolução é grande, mas ainda existe um caminho grande para percorrer ainda, Frank. Muito bom, Claudinei, muito bom ouvir essa fala sua. A gente sabe que, infelizmente, há muitas críticas a respeito de que a legislação seja reativa, mas acompanhando esse histórico que você traçou, a gente percebe que, muito pelo contrário, ela é evolutiva, né? Tem muitas coisas que chegam até, são preventivas, elas vêm antes de ocorrer. Então, esse trabalho conjunto que você faz, que o órgão regulador faz junto às empresas e à própria comunidade. É uma coisa de primeiríssima qualidade, é uma coisa aberta e é uma construção conjunta, como você ressaltou. E, nesse sentido, eu acho que a gente só tem a ganhar porque eleva o nível de discussão. A gente percebe claramente que, pouco a pouco, a questão da gestão de risco vai entrando nas resoluções e que isso vai doutrinando e melhorando o nível de debate. Muito obrigado. César, nesse quesito de. A gente sabe que é fácil, né? A gente escreve lá na resolução, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, mas na vida real é um pouco mais difícil, né? Conta um pouco aí dos esforços para adequar, e a gente sabe que sempre muito necessário fazer essas adequações e que isso sempre vem para ajudar a gente, né? Conta um pouco aí para nós da questão das operações. Olá, Franquinelli, olá a todos, nossos colegas Wagner, Claudinei. Vamos sim, né, continuar com esse bate-papo interessante relacionado aí à gestão de riscos e as normas ligadas aí à gestão de barragens. Pessoal, os esforços para melhorar a segurança das estruturas, eles são proporcionais, eu diria. Eu posso até me atrever a falar desta forma, ao estado, a como ficou
né, aquela como foi, projetada, como foi construída e como foi operada aquela determinada estrutura geotécnica, aquela barragem, né. Eles não são grandes os esforços, se você considerar que você fez uma boa pesquisa, um bom projeto, uma boa implantação na obra com acompanhamento, porque numa obra de implantação é possível que haja algum desvio de campo e você precisa voltar ali aquele papel para o projetista dar uma olhada. Então, são detalhes importantes e isso, depois ali vai contribuir ali nos esforços que todos nós temos que fazer, para melhorar a condição daquela estrutura. Aquela estrutura que passou por essas fases de projeto, implantação e operação, com algum desvio, alguma questão assim, ela demanda um maior esforço, né. Tudo isso, gera para a empresa ali uma necessidade de desprendimento de esforço e também um esforço financeiro. Mas é muito importante a gente passar pelas diversas fases, de forma adequada e eu volto sempre naquele tema que a gente está conversando hoje. Avaliação de risco, ela não deve ser aquela avaliação feita de gaveta, tá. A gente precisa realmente avaliar a fase que você está, pegar o conhecimento que você tem, abrir e colocar de forma transparente. Esse ponto da transparência, de você colocar para o seu gestor, colocar para a empresa exatamente aquilo que é. Em alguns momentos as pessoas ficam ali coibidas, né, com medo de mostrar: "Não, aqui eu tenho um problema". Gente, o problema não é particular de ninguém não, o problema é da organização. A gente precisa levantar os problemas e, claro, colocar as melhores soluções ali. Mas enfim, né, é muito importante essa parte, né, depois de bem projetada, bem implantada, é muito importante que nós, né, profissionais ali que estamos à frente das operações, nas estruturas de disposição de rejeitos, é muito importante que a gente observe aquilo que a gente chama ali de, os dados de entrada, né. Como foi projetada aquela estrutura? Ela foi bem projetada? Ela tem ali, as investigações necessárias? Foram feitas todas as análises? Você precisa conhecer aquilo que a gente chama, né, os modos de falha. Onde que aquela estrutura precisa ter atenção? Quais os instrumentos colocados, né, instalados naquela estrutura geotécnica, naquela barragem, que vai te dar as informações para você estar combatendo aqueles modos de falha, né? Esse é o trabalho que precisa ser feito. E a gente precisa estar fiel, né, fiel, e eu vou explicar um pouco mais, fiel ao projeto, aquele manual de operação, e a carta de risco. Imagine vocês alguém sair com um barco, no mar aberto e não ter nada ali para se orientar para onde ir. Numa barragem assim, você precisa de conhecer o projeto, porque ele investigou a fundação, ele investigou o rejeito, você precisa acompanhar para saber se aquilo que você está fazendo, que você está construindo, está conforme o projeto e o que você está colocando ali é o mesmo que foi pensado, projetado e analisado, durante as fases anteriores. E de vez em quando é preciso corrigir a rota, né, é preciso estar atento, porque durante as operações algo pode vir, com algum desvio daquilo que foi pensado, daquilo que foi projetado lá atrás. É muito importante a equipe estar atenta, né, verificar as condições, né, que estão, de campo. Com isso você está, melhorando a segurança da estrutura. É muito importante a gente voltar, sentar na mesa, abrir o papel, né, como a gente costumava falar antes. Abre o projeto na prancheta e vamos analisar. É importante isso. A gente vai estar contribuindo ali, para melhorar a condição de segurança das estruturas. Por isso que eu volto no início da minha fala. Os esforços, ele dependem de como foram feitas as fases iniciais. É muito importante que as primeiras fases sejam bem feitas, porque elas ainda são virtuais. Os projetos, né, são papéis, o AutoCAD, o Word, o Excel, e aquilo aceita depois, quando você está operando uma estrutura, ela já está sendo construída, é preciso que aquilo tenha sido bem pensado para não trazer, nenhum transtorno ali, né. Outra parte importante, né, na Samarco, a empresa que eu trabalho atualmente, pra melhorar a nossa condição e atuar também na condição de segurança das estruturas, nós voltamos ali para a sala de aula. A gente está treinando, retreinando a equipe, voltando, nos conceitos,
como a gente diz ali, né, no livro, nos conceitos, nas fórmulas, para melhorar o nosso conhecimento, para reviver itens importantes ali. Com isso, a gente entende que está contribuindo para uma mineração diferente, buscando maior conhecimento e também ali tendo maior habilidade, capacidade das pessoas que trabalham na equipe para fazer frente aí aos desafios. Um tema importante que preconiza, inclusive, as normas, a ANM, né, a Resolução 95, a ANM, como bem colocou o nosso colega Claudinei, a descaracterização daquelas barragens, né, que tem ali aquele conceito de alteadas para montante, aquelas barragens que foram alteadas, foram elevados o nível com construção com o próprio rejeito e seguindo para montante ali nas estruturas, descaracterização dessas barragens, como preconiza a nova legislação, é um esforço que nós acreditamos que está indo sim em busca de melhorar a condição de segurança das estruturas, né? Na Samarco está em implantação, várias outras mineradoras estão trabalhando para buscar, né, esse descomissionamento de algumas estruturas que já não mais operam. Isso a gente acredita que sim, busca melhorar a condição aí de segurança das estruturas. Sobre a legislação, o Claudinei foi um professor aqui para gente, né, pessoal? A evolução da legislação, ela trouxe sim benefícios. Às vezes nós somos mais críticos, né? Poxa, não observou isso, poderia ser feito daquela forma e tal. Porém, foi um trabalho que ele buscou opinião da comunidade técnica. Foram colocadas várias contribuições, muita coisa foi discutido. Porém, a gente precisa de entender, né? Nós que estamos no ramo da mineração, nós que somos desse segmento, a gente precisa mesmo melhorar. A gente precisa de dar uma resposta mais adequada para a comunidade, a gente precisa ser percebido de uma forma diferente. Que nós, enquanto poder público e empreendedores, estejamos fazendo uma gestão segura das nossas barragens, de estruturas de disposição de rejeitos. E a legislação, ela chegou, né, ela teve essa evolução, como o Claudinei nos contou aqui, ela buscou conhecimentos, né? E hoje ela busca os conhecimentos colocados ali na legislação, ele vem de forma mais prática, ou seja, os empreendedores, nós estamos sendo cobrados, né, com essas novas colocações das normas, né, dessa normatização, busca também ali uma uniformização, né, para que todas as mineradoras, barragens de mineração, né, empreendedores da mineração, possam fazer uma gestão de segurança ali de uma forma adequada. Eu vejo claramente que essa normatização ela contribui para isso. Um ponto simples para a gente analisar, quando a gente já tem aí há mais tempo essa orientação e determinação da organização do PSB, né, que é o nosso plano de segurança de barragens, ele busca nada mais, nada menos que a gente se organize e coloque guardado aquelas informações que são importantes para que nós, empreendedores, tenhamos aquelas informações guardadas de forma adequada, né? Que mantemos também, que possamos manter ali aquelas informações necessárias que são criadas ali durante a vida útil e operação das estruturas e para que os órgãos fiscalizadores possam vir e verificar se nós, empreendedores, estamos realmente fazendo ali, jogando o jogo conforme as regras. Isso é muito importante, né? Perfeito, César. Você falou tantas coisas importantes que fica até difícil para mim fazer um resumo aqui. Eu vou ficar só com uma delas, que é a questão que você falou da reciclagem contínua. Sim, você foi perfeito nessa fala sua, que é a questão da necessidade dos profissionais estarem a todo momento se reciclando, até porque o Claudinei aqui já falou que a legislação é dinâmica, o contexto é dinâmico, as tecnologias estão constantemente inovando, a realidade operacional das estruturas é cada dia diferente, então realmente necessita dessa reciclagem contínua. Continuando aqui com o Wagner, pega um gancho aí do que o César falou a respeito de reciclagem contínua e de melhoramento contínuo. Você que é um gerente geral de melhoria contínua, como que você vê essa questão da gestão de risco dentro das empresas e da melhoria contínua dentro das empresas? Boa noite, né, a todos, ou boa tarde, né, Claudinei, dependendo. Mais uma vez, agradeço
ouvir, né, o Claudinei, a gente faz né, e o próprio César, né, a gente faz uma reflexão, né, justamente aí nessa mudança, né, que a norma, né, essa NM 95 vem trazendo para nós, justamente com essa visão de risco. E esse histórico muito bem colocado por Claudinei me faz a refletir, né, porque essa NM, ela consolidou, ou seja, ela colocou, né, a legislação brasileira, né, em patamares, né, de Austrália, dos Estados Unidos, Europa, Canadá, Japão, dentre outros, né? A gente ficou, né, bem, quando a gente olha, né, essa parte de risco, a gente vê que, né, principalmente quando ele fala, né, sobre a fiscalização de uma engenharia, né, de segurança, né, diferenciada, né, que valida, né, todo o nosso processo. Né? Então, essa parte da continuidade, né, essa melhoria, né, de gestão de risco, ela nos remete para a gente estar sempre, né, fazendo uma análise, principalmente nessas boas práticas que a gente tem. Né? Se ela consolidou tudo, né, essa NMM, ela como se ela anulasse, né, todas as outras, né, e agora essa aqui é o livro, né, eu digo, talvez, né, muito bem colocado, né, pelo César, né, envolvimento dos técnicos, né, então a gente tem, né, como desafio, eu estou falando de uma forma muito prática dentro da própria MRN, né, a gente fez cumbuca antes de a gente, né, entrar, né, quando falo sobre a época da cumbuca ainda, né, então a gente fez uma cumbuca para poder entender essa mudança e como nós estávamos, né, em termos de aderência, em termos de ação de risco. A gente viu que, né, fizemos uma análise, nós fizemos análise de gap, né, dentro daquilo, tudo que está sendo proposto em gestão de risco, né, dentro da nossa avaliação, 4%, né, seria o que a gente precisaria, né, realmente, né, não eram aplicáveis a gente, o resto era 29%, então a gente precisava intensificar, né, então criamos um plano, né, de ação envolvendo todo o time, né, desde o time, né, da geotecnia, de barragem, né, eles que puxaram, né, e a gente, né, participamos dos workshops com eles para entender, né, para poder ver onde é que a gente poderia, né, agregar, né, na estrutura atual que nós tínhamos, né, no nosso sistema de risco, né, da MRN. Então a gente, poxa, o que a gente pode conversar? A gente não gostaria de fazer algo diferente, né? Agora a NM vão ter que criar uma outra estrutura, né, um outro programa separado. Não, vamos ver o que a gente tem. Então a gente fez todo esse trabalho, né, de aprendizado, de exercício em cima daquilo, né, que a empresa já tinha de sucesso, né, e junto com o que a norma estava pedindo lá, que, né, não estava muito diferente. Então a gente criou, formalizou o próprio PGRBM dentro do nosso procedimento, que a gente já existia de gestão de risco corporativo da empresa, né? A gente passou a mapear, né, e definir também quais seriam os, né, os KRI, né, que são os indicadores chaves, né, de risco, né, os próprios controles também, né, as chaves, né, de indicadores, né? Então, assim, definição também de um plano de contingência, né, para falhas, né, dos controles críticos, né, nós criamos também, então, assim, criamos uma regra dentro, né, do nosso procedimento, né, para interromper os lançamentos e rejeito em caso de classificação da barragem como risco inaceitável. Então, assim, a gente teve alguns aprendizados, então ficou muito mais fácil agora, quando você olha, né, para a NM, né, para fazer essa correlação, conversar não só com o nosso programa, como a própria 30.001, né, eu também sou formado também, tá na 30.001, né, de risco, né, e com os outros procedimentos, a gente tem alguns outros normas, né, que implementada, como a própria 45.000, né, a própria ISO 14, né, a gente tem a própria ESI, que é um ESG do alumínio, né, que fala sobre essa questão de governança, né, fala essa questão, né, de controle, então, né, esse aprendizado, esse crescimento, então, para a gente não né, tem o desafio do esforço, né, de você poder fazer essas adequações, mas, né, para a gente, em função dos aprendizados das versões anteriores, né, não está sendo tão complicado, assim, é desafiador, né, mas prazeroso, porque a gente entende que, né, que a segurança de barragem não é mais, né, ou apenas mais um risco, né, para a gente gerir, né.
ou para ser gerido, né? E sim um risco diretamente associado, né, à continuidade do negócio, independentemente, né, do tamanho da mineradora. Perfeito, Wagner, perfeito. Ótimo sua fala. Destacar aqui que está tendo uma convergência, né? Você falou no linguajar de risco, ou seja, está todo mundo falando a mesma língua, todo mundo estudando as mesmas práticas, e esse trabalho que vocês fizeram de aproveitar o que já tinha, né? E de estar sempre aberto a melhorar, que eu acho que todo mundo aqui está sempre aberto a melhorar, tanto o poder regulador quanto as empresas. A gente está sempre buscando a melhoria, a gente está ciente que o estado atual nunca a gente está satisfeito com o estado atual, a gente está sempre querendo melhorar. É uma pena, mas o episódio de hoje também chegou ao fim. A gente teve uma aula aqui com esses grandes papos do assunto. Agradeço mais uma vez aos nossos participantes que compartilharam da sua experiência com a gente e trouxe tão ricas lições sobre gestão de risco e gestão de barragens. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Encerramos aqui nosso podcast. Muito obrigado pela sua audiência e até ao terceiro episódio. ActCast.